tá, gente. Nós vamos começar a aula de hoje mudando de assunto. Então, na aula passada a gente falou a gente fez uma revisão sobre programação em C, né? Então, tem os outros vídeos lá de revisão de programação em C. Essa aula e a aula próxima, a gente vai falar de arquiteturas paralelas, tá? Então, se a gente está falando de programação usando vários recursos computacionais, a gente tem que ver como esses recursos computacionais se parecem, né? E então a ideia dessas duas aulas é nos trazer esse contexto até histórico, né? E chegar até os dias atuais. E a gente saber os sabores de máquinas paralelas que existem, né? Então, existem máquinas distribuídas, máquinas multiprocessadas. Quais são esses sabores, tá? Então, essa que é a ideia dessas aulas. Então, eu vou começar fazendo um breve relato, tá? Então, sobre o passado, o presente e o futuro, né? O futuro a gente vai falar menos, mas o passado e o presente de microprocessadores, tá? Então, as imagens aqui e boa parte das histórias é lá do Computer History Museum. Vocês podem acessar online depois, é bem interessante. E eu selecionei só alguns pontos, tá? Eu acho que uns 7 pontos. E eu gostaria de começar ali com 1941, tá? Quando Alan Turing ele construiu essa máquina aí que está nessa foto, né, ilustrada, colorida, que é uma máquina eletromecânica, que ela era feita apenas, esse apenas não é do tipo, menosprezando a máquina, né, mas ela era para um propósito específico, e esse propósito era decriptar as comunicações militares, né, então estava ali no meio da guerra, e o lado adversário usava uma máquina chamada Enigma, né, uma forma de criptografar as mensagens chamada Enigma, e Alan Turing, então, criou essa máquina eletromecânica. Bom, ali passou alguns anos, 4 anos depois, então, saiu um artigo do John von Neumann, que ele descreve a arquitetura de um computador que é baseado em um programa armazenado. Tá escrito um pouco Mestre Yoda ali no slide, mas depois eu vou ajustar. E basicamente era um computador, ele descrevia, né, então ele não construiu, mas ele descrevia um computador de propósito geral. Então eu poderia escrever um programa, armazenar ele de alguma maneira, seja num pedaço de papel, seja né, em alguma mídia, e depois eu conseguia executar esse programa. Tá? Então aí que começa a história de propósito geral. Né? E aí, avançando um pouquinho mais rápido, então, em 1946, o MIT lança um dos primeiros computadores construídos usando partes eletrônicas em vez de eletromecânicas. Esse daí era o ENIAC, né? Vocês podem ver o tamanho dele. E em 49, Cambridge constrói um computador usando tubos a vácuo, né? E com as linhas de atraso de memória feitas em mercúrio, era o EDSAC. Tá aí a foto. Em 56, o MIT constrói o primeiro computador de propósito geral já usando transistores, né, o TX0. E nota o tamanho, né? Eles vão diminuindo ali, se vocês estão reparando as fotos. Em 1970, bom, aí a coisa muda de vez, né? Então a Intel introduz o primeiro microprocessador, né? Com 2.250 transistores, aproximadamente, que era o Intel 4004. Tá? Esse daí que está na mão desse camarada. E se a gente vai para os dias atuais, o que nós temos? Processadores com mais de 8 bilhões de transistores. Tá? E não se enganem, né? Aqui pode parecer que ele ficou maior em área, né? Então vou voltar aqui a foto. Ele era muito menorzinho e agora é maior. Não, ele só é maior porque ele tem mais pinos, tá? Mas a área não aumentou, não mudou de tamanho, tá? Não mudou muito de tamanho, tá? Então a área é de silício e tem mais de 8 bilhões de transistores. Bom, o que quer dizer isso? Isso daí, em outras palavras, quer dizer que desde 1970 a nossa casa ela aumentou de área, né? Então eu só tinha ou a quantidade de tijolos que eu poderia construir uma casa era 2.000 e agora 8 bilhões. Né? Então agora eu posso construir muito mais coisas, né? Muito mais sistemas dentro desse processador.
Então, o que aconteceu desde 1945 é que o design ele seguiu o conceito de von Neumann. Tá? Então, são 70 anos, né, mais de 70 anos, e o conceito de von Neumann continua seguindo. E o que dizia esse artigo lá de 1945? O que ele se baseava fortemente era assim, a arquitetura ia ter um processador que era responsável por efetuar os cálculos, ele teria uma memória que ia armazenar todas as informações, ou seja, ia armazenar o programa, ia armazenar os dados. Tá? E o que ia acontecer, então, entre esses dois camaradas? Eles estariam conectados, né? E as instruções e os dados teriam esse vai e vem, ou seja, as instruções do programa vão para o processador, depois são puxados dados, depois os dados são enviados para a memória quando termina o cálculo, novas instruções vêm, então tem uma série de troca de dados, de informações entre esses dois componentes. E, claro, como não poderia ser diferente, a gente também precisa de uma interface para conversar com o mundo externo, né, o mundo exterior, ou seja, tem a parte input-output. Né, o teclado, mouse, monitor, rede, impressora, o que vocês imaginarem aí. Tá? Então, basicamente, essa é a arquitetura de von Neumann, que desde 1945 os computadores continuam se baseando nela. Tá? Vamos fazer um passeio, então, como que um programa é executado, né, nessa arquitetura de von Neumann. Tá? Nota que aqui a gente já está falando que vai ter o CPU, ou seja, o processador, a gente vai ter a memória DRAM, a memória principal, que estava escrito lá, e a gente colocou algo no meio, que é a cache, que é uma outra memória, só que de mais alta velocidade. Então, para exemplificar essa arquitetura, né, para a gente entender assim, como que ela funciona, vamos pegar um exemplo que todo mundo entenda o que está acontecendo. E eu peguei um exemplo aqui muito comum, que seria uma soma vetorial. Então, basicamente, eu tenho o vetor A, o vetor B, eu quero somar elemento por elemento de A com elemento por elemento de B, né? Então, o primeiro elemento de A com o primeiro de B, e armazenar no primeiro elemento de C. E assim por diante. Tá? Então, o C vai ser o meu vetor de resultado. Então, basicamente, eu vou pegar o primeiro elemento, somo os dois, armazeno ali em C. E faço isso para cada um dos elementos que eu posso ter nesse vetor aí, tá? Nesses dois vetores de origem. Beleza. Então, o que vai acontecer? Esses vetores, a abstração, maravilha, né? Agora, eles estão fisicamente armazenados em algum lugar. E esse lugar, muitas vezes, é a memória DRAM, a memória principal, que a gente chama. Tá? Então, a memória principal é extremamente lenta. Tá? Nós temos ali no topo, em azul, né, o processador tradicional. E aqui no meio, a gente tem essa memória cache. O que essa memória cache está fazendo aqui? Ela completa uma estrutura para garantir desempenho. Tá? Então, ela é uma memória rápida, em contraste com a memória DRAM, que é uma memória lenta. Tá? Então, a gente pode entender a memória cache como sendo uma memória auxiliar de alta velocidade, mas de pequena capacidade. Então, ela não armazena tudo que a DRAM consegue armazenar. Senão, ela simplesmente não existiria DRAM, né? Então, ela é um rascunho, vamos dizer assim, né? Então, beleza. Como que acontece essa execução? Então, basicamente, o processador ele vai começar a executar o código, né? O código que a gente escreveu lá em C, ou em Assembly, ou a linguagem que for. E a primeira coisa que esse processador começa a fazer ele começa a carregar o primeiro elemento de A. Tá? Quando ele pede o elemento de A, ele vai consultar nessa memória cache se o elemento A está lá. Não está, então o endereço 128 não está lá. Ele pede então para a memória principal, a memória DRAM. Quando a gente pede alguma coisa para a memória DRAM, em vez dele te dar só aquele pedacinho de informação que você está pedindo, ele te dá um bloco de dados. Tá? E esse bloco de dados, ele é armazenado nessa memória cache. É o que a gente chama de bloco de cache ou linha de cache. Tá? Então, imagina assim, como se eu fosse na biblioteca, eu não vou na biblioteca ler apenas uma palavra. Né? Eu gostaria de, pelo menos, tirar xerox de algumas páginas e levar para casa para eu poder continuar lendo. Né? Então, é basicamente esse conceito. Tá? Então, quando eu peço um elemento, eu ganho um bloco de elementos alinhados. Armazeno ali a linha de cache e
o processador recebe, então, o primeiro elemento de A. Maravilha. O que acontece logo em seguida? Ele precisa do elemento de B para fazer a soma. Então, novamente, ele vai perguntar para a memória cache, você tem elemento B, ou seja, o endereço ali 1152? Não, não tem. Então, tá bom. Memória DRAM, você tem? Tem. Então, me devolva. E ele vai, novamente, trazer um bloco de dados. Tá? E o processador recebe aquele segundo elemento. Maravilha. Esse processador, então, ele faz a soma, né? Ele efetua a operação de soma, finalmente. E logo depois ele fala, bom, eu preciso salvar o resultado dessa soma. E ele pergunta, memória cache, você tem o endereço de memória que eu quero escrever? Ela, não, não tenho. Então tudo bem, vai na memória principal, a memória principal manda um pedaço do vetor C, um subvetor. E finalmente o processador termina de escrever aquele resultado. Tá? Então isso daqui é todo o conceito de von Neumann nu e cru. Tá? A única coisa que eu escondi aqui foram as instruções, né? O load, eu não escrevi em nenhum lugar aqui, mas vocês viram acontecendo. O load do A, o load do B, ou seja, a carga desses dois elementos, e depois o store, né? A escrita do elemento C. Então, o que a gente pode ver é esse vai e vem de dados. Tá? E então a gente aqui tá fazendo uma breve revisão também sobre memórias cache. Tá? E aí o que vai acontecendo? Acontece para o próximo elemento, de A, B, armazena em C, e para o próximo, até que chega no último elemento desse bloco de dados da memória cache. Tá? Nota que o vetor A não terminou. Eu não trouxe o vetor A inteiro, eu trouxe um bloco, um subbloco do vetor A. Tá? E a próxima pergunta que a gente tem é, e agora? Né? Agora que eu quero trazer mais elementos, o que eu faço? No caso aqui, eu coloquei uma cache extremamente pequena. Né? Porque o vetor que a gente está usando também é extremamente pequeno. Né? Então, eu miniaturizei os dois. Tá? Mas nota que tanto faz o tamanho da cache, uma hora isso vai acontecer. Deu querer trazer mais dados e não ter espaço disponível na cache. E nesse momento, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que começar a limpar dados da cache para substituir. Ou seja, eu vou substituir blocos da cache, ou linhas da cache. Tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre as minúcias disso, tá? Mas ele tem mecanismos bastante inteligentes para remover essas linhas. Nesse caso aqui não tem muito o que escolher, né? Só temos 3 e a gente quer adicionar 3 novas. Então, basicamente, eu vou remover linhas que estão sem uso. E se a linha tiver sido modificada na memória cache, eu tenho que atualizar a memória principal com aqueles dados. Eu não posso simplesmente jogar fora os dados. Né? E a soma segue. Tá? Então, a execução segue. O que eu gostaria de ressaltar aqui nesse exemplo muito simples, primeiro, é que é um problema muito comum, né? É um exemplo muito comum, tá? Então, esse exemplo, ele está nos mostrando um padrão de acesso à memória que é um streaming, né? Ou seja, eu estou percorrendo longos endereços de dados, um após o outro, após o outro, após o outro, e não estou reusando nenhum dado, tá? Esse padrão é super comum. A gente, toda vez que está percorrendo um vetor, ou seja, imagina os programas que vocês já escreveram na vida, quantas vezes vocês já fizeram um laço de repetição sobre um vetor. Tá? Então, é um comportamento muito similar que eu mostrei aqui. Então, como exemplo, a gente pode ainda citar banco de dados, quando eu estou fazendo uma busca interna no banco de dados, uma multiplicação de matrizes, e é muito comum esse padrão. Tá? Isso não é um problema em si, tá? Mas o que a gente começa a ver que é um problema é que essas aplicações elas são ineficientes, tá? E elas podem ser muito mais, pode ser mais ou menos ineficientes, tá? De acordo com como o programador escreveu o código. E assim, a baixa eficiência vem porque eu estou acessando muita memória de RAM, né? Eu acesso e acesso e acesso. Nota, eu acessei só 4 vezes a memória cache, eu já tive que ir na memória de RAM de novo. E a memória de RAM é lenta, né? Eu tenho um desperdício de energia, porque eu tenho que ir nessa memória lenta que consome energia.
E eu tenho também um problema que é, toda hora eu estou tirando coisas da memória cache. Então, às vezes, era um dado útil e eu estou jogando fora. Tá? Então, frente a esses problemas, o que a gente pode fazer? Né? Então, o programador, eu não vou mudar a arquitetura, não vou mudar o processador, sei lá, eu posso pensar nisso, né? Mas como programador, como um ponto assim efetivo e prático que a gente pode pensar a gente tem que melhorar o programa quanto à localidade espacial e localidade temporal dos dados, sempre que possível. Tá? Localidade espacial quer dizer assim, acessar os dados contíguos, sempre que possível, ou dados coalescentes, é um nome mais bonito. Né? Ou seja, sempre que possível, eu acessar endereços próximos, e não endereços longínquos. Né? Nota que o exemplo que eu dei, ele já está com essa localidade espacial. Agora, o que ele não tinha é da localidade temporal, ou seja, vamos supor uma busca em um banco de dados, né? Eu estou percorrendo longos vetores buscando um elemento, depois eu percorro novamente para procurar outra coisa. Então, se eu puder reacessar os dados o mais breve possível, isso é melhor. Tá? A gente vai desenvolver mais isso daí, depois colocando a mão na massa lá, um pouquinho mais para frente, né? Algumas semanas para frente. E um bom exemplo seria a multiplicação de matrizes, porque a gente pode tomar o uso desses dois camaradas aí, desses dois conceitos. Tá? Um exemplo, só para ilustrar um pouquinho como que a gente pode, as escolhas do programador afetam o desempenho, a gente pode pensar assim, eu quero acessar uma matriz, eu posso acessar por coluna, vamos supor que eu só tenho 4 colunas, tá? Ou eu posso acessar por linhas, essa matriz. Vamos supor que o algoritmo é indiferente, eu consigo modificar o algoritmo para fazer um acesso ou outro. Nem sempre é assim, mas vamos só simplificar um pouquinho. Tá? Então, vamos começar o acesso por coluna. Então, lá na linguagem C, na realidade, na memória principal, os dados não são alocados em coluna por coluna. Eles são alocados linha depois de linha. Então, basicamente, quando eu escolho acessar por coluna, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou acessando um elemento que está em uma linha de cache, depois eu dou um salto e acesso o próximo elemento da próxima coluna, e depois o próximo elemento da outra coluna, e depois o próximo da outra coluna, não, da outra linha. Né? Então, eu estou acessando a mesma coluna, só que em linhas diferentes. Tá? Isso, nota que eu estou dando saltos de endereço. Então, não está sendo muito interessante isso. Por quê? Porque depois que eu acessei todos os elementos dessa coluna, eu vou acessar a segunda coluna. E o que vai acontecer? Eu novamente vou acessar a primeira linha de cache, depois a segunda linha, depois a terceira, depois a quarta, depois a 10ª linha de cache. E assim por diante. Tá? Então, nota que eu estou acessando uma linha eu estou fazendo um acesso por linha de cache por vez. Depois de bastante tempo, aí eu aqui no verdinho, ó, eu voltei na mesma linha de cache. Depois de muito tempo, eu voltei na mesma linha. Depois de muito tempo, eu voltei na mesma linha. Tá? Se eu pensar numa matriz grande, eu nunca vou ter 2 acessos na mesma linha de cache, porque essa linha aqui já vai ter sido removida quando eu for acessar de novo nesse caso aqui de baixo. Ela já vai ter sido removida quando eu acessar novamente aqui. Tá? E a gente nem precisa ir muito longe. Vamos pensar assim, para essa matriz super pequenininha, né, que tem 4 por 4 elementos. Vamos supor que a minha cache só consegue armazenar 2 linhas de cache. Então, eu teria 16 acessos e de 16 vezes que eu tive que ir na memória principal, ou seja, 16 vezes que eu tive falta de dados nessa cache. Né? Por outro lado, se eu tivesse escolhido mudar meu programa, fazer um código super simples, mas que em vez de acessar por coluna, acessasse por linha, eu teria o quê? Vários acessos na mesma linha de cache, 4 acessos. Depois eu acessaria a próxima linha de cache, depois a próxima linha de cache, depois a próxima linha de cache. Então a gente já vê que a gente tem uma alta localidade espacial. Por quê? Eu estou acessando os dados contíguos. Né?
E se eu olhar no ponto de vista da linha de cache, eu tenho até uma localidade temporal, porque eu usei ela 4 vezes num curto espaço de tempo. Usei 4 vezes num curto espaço de tempo e assim por diante. Então, vamos supor de novo, se a cache pudesse armazenar somente 2 linhas, nós teríamos 16 acessos para acessar toda a matriz. Só que só 4 vezes eu tive que ir na memória principal buscar dados. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é que eu fiz 16 acessos a uma latência média de 15 ciclos. E 4 desses acessos teve uma latência de 400 ciclos. Enquanto no caso anterior eu tinha 16 acessos a 400 ciclos. Né? Então, ordens de grandeza, né? de perda de desempenho. Tá? Então, acho que é interessante a gente lembrar das caches por conta disso. Se a gente está aprendendo alguma coisa sobre programação paralela para ganhar desempenho, para extrair o máximo das máquinas, a gente tem que saber extrair o máximo usando um processador só também. Tá? Beleza. Então, relembrado o conceito por trás dos processadores e basicamente o funcionamento deles, né, usando a memória principal e a memória cache, a gente pode começar a pensar agora quais são os sabores de multiprocessadores que nós temos. Tá? E, basicamente, a gente pode dividir os computadores paralelos em 3 categorias, tá? Que são essas daí. Então, a gente vai tentar cobrir as 2 primeiras nessa aula, e depois a gente vai deixar a última para a aula que vem. Tá? E, basicamente, o que elas têm aqui em comum? Bom, todas aqui estão desenhadas com 6 processadores, tá? Ou 6 núcleos de processamento. A gente não vai se preocupar muito com essa nomenclatura hoje. A gente tem a memória cache, uma para cada processador, bonitinho, todos têm isso. E a gente tem a memória principal. Agora, a memória principal, ela tem uma diferença, né? Ó, aqui ela está um grande bloco, aqui ela está em blocos separados, e aqui ela está em blocos separados também. Tá? Mas o que a gente tem de diferente a gente tem uma camada a mais aqui, né, entre as memórias. Ou seja, se esse processador quiser acessar a segunda memória, ele tem que vir por aqui até esse componente que é comum a todos os outros processadores e ele acessa a segunda memória. Né? Então, se esse último processador quer acessar a primeira memória, ele vai ter que vir por aqui e acessa a primeira memória. Já nesse outro caso, a gente vê que, olha, tem uma interconexão, mas não tem essa outra camada aqui no meio, o I/O. Né? A gente vai chegar lá. Mas, novamente, eu ainda tenho caminhos diferentes ou distâncias diferentes para eu acessar um dado que está nessa memória aqui, na memória inicial, aqui, memória 1, ou na memória 6. Né? Então, eu tenho distâncias bem diferentes. E já no último caso, nós temos o quê? O processador, qualquer processador tem a mesma distância da memória principal. Né? Bom, essa é uma das primeiras diferenças que a gente tem. Então, a gente já começa a pensar assim, olha, aqui seria quando eu vou no escritório, na faculdade, e eu vejo o laboratório cheio de computadores, todos conectados na rede. Esse é o primeiro caso. Tá? Então, eu tenho um computador, ele tem seu processador, sua cache, sua memória, sua entrada e saída, e ele tem uma interconexão que aqui poderia ser a Ethernet. Né? Todos estão conectados de alguma maneira pela Ethernet. Tá? O segundo caso, a minha Ethernet já estaria aqui fora, seria essa parte de I/O. Ou seja, eu tenho um computador só, mas esse computador tem vários processadores. Tá? E aqui, no caso de baixo, a gente tem, novamente, um computador só com vários processadores. O que a gente vê de também similar nesses 2 casos aqui de baixo? A gente vê o espaço de endereçamento de memória. Então, basicamente, cada processador pode endereçar qualquer um desses bancos de memória. Cada processador, nesse último caso, pode acessar qualquer endereço que está nessa memória principal grande aqui. Já no primeiro caso, não.
o espaço de endereçamento é restrito. Cada processador tem seu espaço de endereçamento próprio. Tá? E espaço de endereçamento faz uma grande diferença. Tá? Mas vamos chegar lá com calma. Então, a gente vai pegar cada um desses camaradas e vai dar uma olhada o que tem ali dentro. Então, uma coisa que a gente tem que ter claro de antemão é esse espaço de endereçamento, ele tem vários... ele leva a várias questões futuras da forma de programar esse computador. Tá? Então, basicamente, quando eu tenho espaço de endereçamento privado, cada processador tem sua visão de memória. Ou seja, cada processador enxerga o endereço 0 até o endereço 4 bilhões. Cada um tem o seu endereço 0 diferente do outro endereço 0 do computador do lado. Faz sentido, né? Então, às vezes, vocês têm aí dois computadores em casa, um notebook, um celular. O celular, vamos entender ele como um computador também. O celular ele tem o endereço 0 dele, e o que está escrito no endereço 0 do celular é diferente do que está escrito no endereço 0 do computador. Bacana. Embora os dois estejam conectados na mesma rede. Então, aqui em casa eu estou com um computador, estou com o celular, os dois estão na mesma rede, mas cada um tem o seu espaço privado, cada um tem seus endereços privados, né, de memória. Então, assim, cada programa que eu abro nesses dispositivos, ele tem variáveis privadas, ele tem endereços privados. Se eu quiser comunicar um programa com outro programa, ou seja, um dispositivo com outro dispositivo, eu vou ter que fazer isso de uma maneira bem explícita, trocando mensagens pela rede. Tá? Que vai ser lento, né? Não vai ser tão rápido quanto eu executar dois programas no mesmo computador. Tá? O que é interessante é que dessa maneira não deve ocorrer condições de corrida. Condições de corrida a gente vai ver ainda mais para frente. Tá. Por outro lado, se eu pensar assim, olha, eu tenho meu computador aqui e esse computador ele tem dois núcleos de processamento. Então, todos os processadores têm a mesma visão de memória. Todos acessam o mesmo endereço 0 e o que está escrito no endereço 0 é igual para todos os processadores. Então, dessa maneira, eu posso ter endereços que são compartilhados, que são visíveis a todos os programas. Tá? Então, eu poderia fazer comunicação entre dois programas, duas threads, através de variáveis compartilhadas, ou seja, através da memória, que é muito mais rápido do que usar a rede, né? Internet, Wi-Fi, seja lá o que for. Tá? Mas pode ocorrer, né? É mais natural que ocorra condições de corrida, ou seja, dois processadores querendo um pedaço de memória ao mesmo tempo. E a gente vai ter que lidar com isso. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho mais sobre esse cluster de máquinas. Tá? Então, quando a gente está falando de cluster de máquinas, a gente está falando nesse exemplo que eu tenho celular e eu tenho computador. Ou que eu vou lá no laboratório da informática e nós temos vários computadores ali interligados por rede. Né? Cada computador tem seu sistema operacional distinto sendo executado. Tá? Então, essa formação desses computadores em rede é chamado de cluster, né? Ou pode ser um network de workstations. E é dessa forma que nasceu, com workstations, né? Não foram com servidores de grande porte. Né? As primeiras máquinas paralelas que foram criadas ou que se pensou em usar vários computadores para fazer um cálculo incomum, ou seja, resolver um problema único, foram workstations. Né? Então, basicamente, o aluno ia na faculdade fazer seu programa lá, sua modelagem numérica, e no fim de semana ele via que tinha os laboratórios parados, aquele monte de recursos parados. E alguém pode pensar, bom, por que eu não uso esses computadores que estão parados para rodar meu programa mais rápido? Né? Eles estão em rede, eu só tenho que fazer uma forma de trocar informação entre os computadores. Então, foi isso assim que nasce o programação paralela, assim que nasce o paralelismo. Tá? Então, fica muito claro o paralelismo, porque eu tenho várias máquinas físicas ali que a gente vê, né? Eu consigo chutar cada uma das máquinas. Cada uma das máquinas, o comum é que cada uma esteja executando o seu próprio sistema operacional, né?
um Linux ou proprietário, né? Seja lá qual for. Eu tenho diversas tecnologias de rede que eu posso usar. Então, se a gente vai ali no laboratório da informática, tudo é Ethernet. Mas eu posso pensar em ir lá no cluster do departamento de informática e lá vai ter alguma coisa como fibra ótica, InfiniBand, alguma coisa de alta velocidade, de baixa latência, né? E a gente pode ainda pensar que, uma vez que a ideia fica famosa, né, então agora eu estou usando todos os desktops do laboratório de informática para resolver um problema único, os outros alunos querem usar também. Então eu preciso de um escalonador de tarefas, né? E aí eu posso citar dois, por exemplo, Globus, OAR, Sigri, né? Então eu preciso, ou Slurm, né? Eu preciso de um servidor e esse servidor eu submeto o meu programa que eu gostaria de executar e quando tiver recursos disponíveis ele executa nessas máquinas, tá? Claro, nem sempre eu preciso disso. Se eu não estiver dividindo a máquina com ninguém, eu não preciso desse escalonador de tarefas, tá? Beleza. Passando agora, então aqui é uma coisa muito simples e muito clara, o paralelismo, né? Eu tenho programas independentes, sistemas operacionais independentes, e eu vou ter que usar a rede para fazer a comunicação, tá? Esse daqui vai ser o caso onde a gente vai ter que usar uma passagem de mensagem entre os computadores para conseguir resolver um problema em paralelo. Então, a gente vai usar a linguagem, no caso, MPI, né? A interface de passagem de mensagens, MPI. Bom, agora eu posso pensar que, olha, eu já vi, professor, um computador que ele tinha 2 processadores dentro. Ah, não, se você for no departamento de informática, abrir um dos servidores lá, você vai ver que ele tem 4 processadores dentro. 4 processadores reais dentro, né, da placa-mãe dele. E aí a gente está falando de uma máquina multiprocessada, então é uma máquina só, mas dentro dela tem vários processadores físicos, tá? Então a gente pode falar que nós temos várias pastilhas físicas, né, que tem os processadores lá dentro, tá? O que é interessante, quando a gente está falando de uma máquina só, que tem vários processadores, a gente está falando que essa máquina vai ter um sistema operacional único, na maior parte das vezes, né? Ah, mas e se estiver virtualizado? Por trás sempre tem um sistema operacional único, né? Na maior parte das vezes, isso é verdade. Então, eu vou ter essa máquina com esse sistema operacional e qualquer programa que esteja executando, ele pode acessar o endereço 0 de memória, por exemplo. Ou ele pode acessar o endereço 100 de memória, ou o endereço 200 de memória, né? Então, embora alguns bancos de memória, alguns dispositivos de memória estejam próximos dessas pastilhas de processadores, né, estejam fisicamente próximos, né, um processador pode acessar a memória do outro processador, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum, vírgula, né, eu vou ter um custo, porque eu vou ter que enfrentar uma interconexão para chegar até lá. Tá? Mas eu consigo fazer isso. Então, dessa maneira, eu já começo a pensar, olha, para eu fazer um programa paralelo, eu não preciso mais usar a rede nesse caso. Basta eu conseguir compartilhar algumas variáveis, ou compartilhar um arquivo, ou compartilhar, né, algum trecho de código. Então, vai ficar mais simples a programação paralela, nesse caso aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui são as máquinas conhecidas como NUMA. Tá? Então, essas máquinas multiprocessadas são conhecidas como NUMA, que é máquina de acesso à memória não uniforme. Então, o tempo de acessar um endereço de memória é diferente do tempo de acessar outro endereço de memória. Pode ser diferente de acessar um terceiro endereço de memória. Tá? Então, não é uniforme. O tempo de acesso não é uniforme. As memórias não são uniformes. Tá? Claro que a gente está falando um processador, como uma caixa preta, mas a gente pode pensar que dentro de uma pastilha pode ter vários núcleos de processamento. Tá? A gente vai mais nessa ideia na próxima aula.
E as memórias, elas são agrupadas em nós. Então, basicamente, cada processador forma um nó e eu tenho memórias associadas àquele nó. Então, eu posso ter vários nós, várias pastilhas. Tá? E a latência de memória vai mudar se eu estiver acessando o meu nó ou se eu estiver acessando um outro nó. Tá? Muito bem, muito bem. A diferença que eu tenho de latência entre acessar a minha memória local da minha pastilha para a memória de uma outra pastilha, essa diferença de latência é uma razão, né? Eu posso dividir uma pela outra e eu vou ter o fator numa, tá? Que seria essa quão custoso pode ser para eu acessar uma outra memória, ou quão discrepante é as latências. Tá? Ou seja, quão desuniformes são as latências. E, além disso, eu posso abrir uma caixa de Pandora, né? Porque aí eu posso falar, não, como que eu quero o endereço de memória? Será que eu quero endereço de memória entrelaçado? Por exemplo, o soquete, o primeiro dispositivo de memória vai ficar com endereço 0, o segundo dispositivo fica com endereço 1 de memória, o terceiro com 2, o quarto com 3, e assim por diante. Então, eu vou entrelaçando os endereços. Aí, alguém pode falar, não, eu quero fazer um outro sabor. O outro sabor vai ser, eu vou colocar o endereço 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9 aqui. Depois o 10, o 11, o 12, o 20, o 21, o 22. E assim por diante. Ou seja, os endereços contíguos ficam na mesma memória. E alguém pode falar, não, eu quero um endereço dividido em blocos, só que os blocos são entrelaçados. Ou seja, eu não quero nem a granularidade tão fininha de colocar um endereço apenas, eu também não quero colocar um bloco enorme de endereços contíguos. Eu quero do endereço 0 ao 4 nesse primeiro bloco de memória, nesse primeiro dispositivo. Do 5 ao 9, no segundo dispositivo. Do 10 ao 14, no outro dispositivo. E assim por diante. Quando eu cheguei no 19 eu quero acessar o 20º endereço, vai estar no primeiro dispositivo e assim sucessivamente. Tá? Nota que cada uma dessas escolhas, elas são configuráveis. Tá? Então, na verdade, quando você liga o computador, você consegue setar essas configurações. E cada uma dessas escolhas vai ter consequências. Então, eu posso pensar que esse modo entrelaçado é muito bom. Por quê? É muito bom. Porque se um processador apenas está executando e ele está fazendo a soma vetorial, ele já está trazendo o endereço 0, o endereço 1, o 2 e o 3, tudo ao mesmo tempo. Enquanto no linear não seria tão legal assim, porque ele ia acessar o 0, bom, aquele dispositivo está em uso. Ele tem que esperar o endereço 0 voltar para eu pedir o endereço 1. Quando o endereço 1 voltar, ele vai pedir o 2. Né? Mas alguém pode falar, não, professor, você entendeu tudo errado. Por quê? O linear é muito bom quando eu tiver processadores separados. Eu estou falando de multiprocessadores. Então, um processo vai usar esse pedaço de memória, o outro vai usar esse pedaço de memória, o outro vai usar esse pedaço, o outro vai usar esse pedaço. Bom, eu posso responder com quem disse que isso vai acontecer. Né? Então, o bom uso desses endereçamentos de memória que eu posso colocar na minha máquina fisicamente, o sistema operacional ele tem que saber utilizar ele de uma forma positiva. Tá? Em via geral, o que eu tenho melhor desempenho é quando eu estou usando o bloco entrelaçado, e é o que costuma ser utilizado geralmente nessas máquinas multiprocessadas, essas máquinas que têm vários pastilhas, né, de processadores. Tá? Então, eu não tenho nenhuma granularidade muito fina, nenhuma muito grossa. Tá? E o sistema operacional, ele sabe como está esse entrelaçamento, e ele vai tentar tomar a melhor decisão possível. Ou seja, os dados do processo 0, ele vai colocar no dispositivo 0 de memória. Ou seja, ou no endereço 0 ao 4, ou do 20 ao 24, ou do 30 ao 34, assim por diante. Do processador 1, ele vai tentar colocar nessas faixas de endereço. Tá? Então, se vocês lembram um pouquinho lá de paginação de memória,
essa granularidade poderia ser páginas de memória. Uma página está aqui, a próxima página está aqui, a outra está aqui, né? Ou seja, 4 KB, né? Um tamanho padrão de páginas. Então a gente pode pensar nessa maneira. Tá? É legal falar isso daqui porque mostra que eu tenho consequência lá, quando eu acesso a memória na memória cache, na memória principal, e daqui a pouco na rede também. Conforme eu acesso mais ou menos dados usando a rede, eu vou ter um desempenho melhor ou pior. Tá? Então, um exemplo de uma máquina NUMA seria essa daqui, né? Onde eu tenho uma interconexão, né, que é uma mesh, vamos dizer, né? Como só tem 4, é difícil dizer o que ela seria, mas uma mesh, tudo bem. Ou seja, eu tenho o processador 0, o processador 1, o 2 e o 3. E eu posso ter, então, os endereços de memória que vão estar nessa memória, os outros que vão estar aqui, outros que vão estar aqui, outros aqui. Nota que, para esse processador 0, acessar o endereço 80 é rápido? Beleza. Para ele acessar o endereço 180, ele vai ter que dar um salto nessa interconexão. Essa interconexão não é Ethernet, não é Wi-Fi, é muito mais alta velocidade. Tá? Ela está na placa-mãe, ela está uma coisa mais imutável, vamos dizer assim, né? Não é um cabo que eu vou conectar. E eu ainda posso ter uma terceira latência nessa interconexão aqui, que seria quando eu for acessar o endereço 380, porque eu vou ter que dar um salto nessa interconexão, o segundo salto. Tá? Então, a gente pode ver que, dependendo da forma, se eu conseguir entender mais a fundo a minha máquina, eu consigo tirar mais proveito do desempenho. Tá? Ah, professor, você está dizendo então que se eu não fizer isso, eu não vou ter um bom desempenho? Não, não é isso. Né? É que se eu quiser tirar a última gota de desempenho, bom, aí eu vou ter que entender o último bit que tem essa minha máquina. Tá? Então, eu só estou dando uma ilustração de todos os níveis que a gente pode olhar para tentar extrair desempenho. Tá? Claro, a gente não falou ainda da memória cache dessas máquinas. Tá? Porque eu estou falando aqui toda hora da memória principal, mas existe uma memória cache, né, em cada processador. Essa memória cache ela vai ajudar a ganhar desempenho. Né? Ela vai servir como um rascunho que vai armazenar as linhas mais recentemente utilizadas, por exemplo. Né? Então, elas realmente vão contribuir para o desempenho. Quando eu falo da cache, eu tenho que falar assim, mas quem que mantém a coerência dessa cache? Né? Então, pensa assim, eu tenho uma variável A e o processador 0 modificou essa variável A. Né? Se um outro processador quiser acessar o valor da variável A, ele tem que perguntar para o processador que modificou, ou seja, para a cache que está com dado modificado. Então, eu tenho que garantir uma coerência desses dados. Né? Eu tenho que garantir que a última cópia ou a última atualização dos dados estejam disponíveis para todos os demais processadores. Tá? E aí eu posso ter diferentes arquiteturas. Tá? Teve uma época que tinha uma cisão assim, sobre correntes de pensamento. Eu vou colocar uma máquina que não tem coerência cache, ou eu vou colocar uma que é coerente a cache. E tinha duas linhas de raciocínio que foram crescendo, mas o que é mais comum são as caches serem coerentes e o programador nem ficar sabendo disso. Tá? Então, quando eu estou trabalhando dentro de um servidor apenas, de um computador apenas, que tem vários processadores, o mais comum é eu assumir que a cache vai ser coerente. Tá? E quem garante essa coerência é o hardware. Tá? Então, o próprio processador toma conta disso. A própria cache se cuida disso. Tá? Então, o programador ele só tem que fazer o programa dele bem feito. Tá? E toda essa coerência de dados, a cache vai cuidar. Tá? Claro que a gente vai ver ainda algumas situações onde o programador ainda vai poder interferir no desempenho dessa coerência de cache. Tá? Era isso que eu tinha para a aula de hoje.